2. Estamos testando aqui. Elder, tudo bem? O Elder está dizendo que está sem som. Não sei aqui se agora normalizou. Tudo bem, Elder? Deus te abençoe. Acredito que agora acho que normalizou aqui. A Kate também já chegou. O Ismael também já está aí. A Francine também já está. Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos. Ok, o Elder falou que está ok o som. Elder, nosso diácono digital, por favor, pode compartilhar aí a nossa live. Enquanto demais irmãos estão entrando, a Kátia também está aí, junto com o Ronaldo. Deus abençoe grandemente vocês. Nosso irmão Diógenes, juntamente com a Patrícia e com os meninos, também já estão aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, verso de número 23. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, verso de número 23 em diante. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrais nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Este é o convite que nós queremos fazer a você, como família de Deus, como povo de Deus, para que juntos possamos adorá-lo, possamos bendizê-lo, possamos engrandecer o seu santo e glorioso nome. E eu queria convidar você para juntos, oportunidade ao longo em que estamos a ter um momento de e depois um momento de intercessão. Pudesse, aí onde você um momento de piedade. Quero pedir para você não perder esse precioso tempo que eu tenho certeza. A Lucia, como é que Fidelis manda orando? Ok? Vamos pedir a bênção de Deus, vamos pedir a direção de Deus nesse momento. Então, feche os seus olhos. Deus, nosso Pai, eu quero
Amém. Presente momento, a gente estava todo meu microfone deu parar de funcionar, mas não tem problema nenhum, pode continuar. Renato, nós temos um outro cabo de microfone. Então vamos louvar e adorar o Senhor. O nosso desejo, a nossa intenção é que o Senhor seja louvado e aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Renato, canal 7, você tentou? Ok, então vamos aqui. Não tem problema, vamos aqui. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Não deixe de compartilhar esse link. Vamos lá, né? 1, 2. Som. Nos abençoe, nos dê a graça do Senhor, em nome de Jesus. Um, dois, vamos. Vamos lá então, vamos adorar o Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória.
com fidelidade, ela tem sido cumprida. Fidelidade de Deus, fidelidade do Senhor, em nosso favor, em favor de todo o seu povo. E eu quero dizer a você, como disse o profeta Joel, ainda que a própria natureza, ela minta, ela negue, ela tente dizer que Deus não cumpre com fidelidade cada uma de suas promessas, ainda assim, o Senhor há de cumprir, o Senhor há de estabelecer. Creia nisso. Deus está no comando de todas as coisas. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, a nossa esperança, o nosso socorro vem do Senhor. Ainda que a figueira mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Porque aquele que foi capaz, como diz a palavra de Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele tudo aquilo que nós necessitamos? Foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos reconciliou com ele e nos deu uma nova possibilidade de vida, de comunhão eterna com o Senhor. Que você creia neste sangue que foi capaz de nos lavar totalmente dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Teu sangue leva-nos além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu
sangue lavado, mais alto que a neve serei. Amém. Deus assim nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua graça. A todos vocês que conosco estão, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Muito bem, querido irmão, mês de maio nós celebramos o mês da família e nós temos a possibilidade de falar a respeito da família, o tema família, e utilizar este tema para trazer uma nova, vamos dizer assim, não uma nova, né? Porque aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu já há muito tempo, mas uma oportunidade de repensarmos sobre a nossa vida em família, os compromissos que nós temos como família. E eu gostaria de fazer a pergunta que terminei a nossa escola dominical. Escola dominical, nós estamos estudando sobre problemas existenciais. E entre esses problemas existenciais, nós estudamos sobre a tomada de decisão ou sobre a indecisão, como vencer a indecisão. E aí, nós acabamos a nossa escola dominical e eu fiz a seguinte pergunta: como é que você pensa a sua família? Como você decide a vida da sua família, o desenvolvimento da sua família? Então eu coloquei: qual é a vontade de Deus para a sua família? Se alguém perguntar para você, vamos pensar que o seu filho, talvez a sua criança, talvez um parente seu, chegue para você e faça essa pergunta. A pergunta é exatamente qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual seria a sua resposta? Nós teremos aqui esses próximos domingos, a possibilidade de falarmos sobre algumas vontades de Deus que estão reveladas na Santa Sagrada Escritura para a vida da família. E eu queria que você participasse conosco desta série que faremos. Abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 78. Salmo de número 78. A partir do verso de número 3. Salmo 78, 1 e 2 diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. A partir do 3, então, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não
foi fiel a Deus. Muito bem. Esse texto, claramente, ele fala sobre família. E ele fala sobre o legado, aquilo que de melhor nós podemos deixar para a nossa família, nós podemos deixar para os nossos filhos. E eu queria conversar com vocês nesta noite sobre o maior de todos os desejos que Deus tem para a família. Lá em 2 Timóteo, aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, ele nos diz que Deus, ele tem vontade de que todos os homens sejam salvos e que nenhum se perca. A primeira vontade de Deus para a humanidade era que a humanidade tivesse plena comunhão com Ele. E quando eu falo plena comunhão com Ele, eu quero dizer aqui uma comunhão inquebrável, uma comunhão que ela não se desfaz no tempo, no lugar ou nas situações. Nós queremos dizer de uma comunhão que é expressa por todo aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E eu queria dizer hoje, queria conversar com vocês, como é que a minha família e a sua família pode ser uma família salva. Como é que eu e você podemos ter esta certeza, esta confiança de ter a nossa família salva. Vamos lá? Vamos deixar aberto aqui em Salmos, ou melhor, marcado. E vamos agora para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre salvação da família. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu queria fazer algumas perguntas a você no final da nossa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos na porção desta palavra, para que ela venha trazer alimento à nossa família, mais do que isso, para que ela venha nos mostrar a vontade de Deus para a família, que a família seja salva e tenha convicção e certeza de que um dia moraremos todos juntos na casa de nosso Pai Celeste. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Não há um desejo maior de Deus do que a salvação sua e de sua família. Eu preciso crer de que, na verdade, sem esta salvação,
nós não teríamos a menor chance e a menor condição de estarmos na presença de Deus ou de termos a certeza da nossa vida eterna. E por que eu digo isso? Porque Paulo, de uma maneira muito clara, diz nesse texto que ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele fala aqui de uma incapacidade de termos uma relação com Deus pelo fato da vida não estar em nós. Nós fomos separados de Deus. Nós morremos espiritualmente quando os nossos primeiros pais, eles abdicaram da obediência. Eles abdicaram de uma dependência total e absoluta de Deus. E quando ele pecou, quando Adão pecou, a humanidade inteira, ela foi desligada de Deus. Ela foi morta pelos seus delitos e pecados. De maneira que, se eu e você formos o mais certos possível, andarmos de uma maneira honesta, não querer o mal de ninguém, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, sermos bons cidadãos, eu quero dizer que isso não é o bastante. Porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto é muito claro quando ele diz aqui que todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É uma herança que nós recebemos da desobediência de Adão. E esta desobediência nos leva automaticamente para vivermos segundo as inclinações da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza, todos nós nos tornamos filhos da ira, e não filhos da luz e do amor de Deus. Deus, então, na plenitude do tempo, Ele envia o seu Filho para morrer em meu lugar e em seu lugar. E para que esta morte na cruz do Calvário desse a nós, não a condição, mas a certeza e convicção de que os nossos pecados foram perdoados. De que maneira nós podemos aplicar isso? Nós podemos aplicar isso quando cremos que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu quero falar com vocês nesse texto 3 coisas. Primeiro, eu preciso dizer qual é a base, qual é a origem desta salvação. Depois eu quero dizer de que maneira eu recebo esta salvação, qual que é a minha parte nesta salvação. E, por último, qual é a intenção? Para que eu e você fomos salvos? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus quer salvar a família. E Ele diz claramente aqui nesse texto que a salvação, ela tem origem no próprio Deus. Verso de número 1 diz assim: Ele vos deu vida. Ele quem? Deus. Verso de número 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, eu quero dizer a você que a salvação, ela nasceu
de Deus. Ela não nasceu de uma necessidade humana. Ela não nasceu de um desejo humano. Ela não nasceu de um conhecimento, de uma sabedoria humana. Mas, na verdade, a salvação, ela foi criada por Deus. E se você conhece o texto de Efésios, no capítulo 1, verso 3, ele diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o poder da sua bondade. Esse texto, ele é claro, queridos irmãos, em dizer para nós que a nossa salvação, ela é fruto da graça e misericórdia de Deus. Eu e você não podemos alcançar essa salvação. Por isso, Jesus disse aos seus próprios discípulos, quando ele fala da necessidade de uma perfeição total e absoluta para alcançarmos a salvação, os discípulos perguntam a ele: mas Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? E ele então responde: isto é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Esse texto, de uma maneira muito clara, ele vai expressar que todos os versos, todos os verbos aqui, eles são aplicados a Deus de uma maneira ativa. E quando ele aplica os verbos que estão sendo aplicados a nós, aos seres humanos, eles são aplicados de uma maneira passiva. Ou seja, nós, se eu poderia usar essa palavra, sofremos a ação da salvação que veio de Deus. Então a minha família e a sua família, ela precisa crer na salvação que originou em Deus, que foi criada pelo próprio Deus, que foi estabelecida pelo próprio Deus e que foi cumprida pelo próprio Deus. Deus é o Senhor da nossa salvação. Por isso que nós lemos lá em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, quando ele diz que do Senhor pertence a salvação. E Deus dá a salvação a quem ele bem quer. A salvação não pode ser tomada de Deus, não pode ser tomada das mãos de Deus, da mesma forma como o salvo não pode ser tomado de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que foram dados por Jesus, a Jesus, por intermédio da sua morte, ninguém poderá tirá-los de suas mãos. Então, Deus deseja que a família seja salva, e a salvação da família, ela começa em Deus. A segunda coisa é como é que eu me aproprio desta salvação. E ele diz assim: pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que nós precisamos entender aqui é que a salvação que é de Deus e que nos é oferecida, ela nos é apropriada pela fé em Cristo Jesus. Fé esta que Deus foi quem te deu. Fé esta que Deus foi quem iluminou, quem abriu a sua mente e o seu coração para que você
compreenda o grande amor de Deus, que foi demonstrado quando Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. A fé, na verdade, seria o passaporte. A fé, na verdade, seria o bilhete que eu e você precisamos ter e agir para encontrarmos a nossa salvação. Uma das coisas que mais me impressiona, meus queridos irmãos, é que nós temos muita gente que acredita em Cristo Jesus, que acredita em Cristo Jesus como Filho de Deus, que acredita em Cristo Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pessoas que celebram a Páscoa, pessoas que festejam o Natal, o nascimento de Jesus, mas pessoas que ainda não entregaram as suas vidas totalmente ao Senhor. Pessoas, famílias, que acreditam no Senhor Jesus, mas que não têm o compromisso de passar o bastão para os seus filhos, de ser um exemplo de fé e prática para os seus filhos. Esse é o maior legado que você pode dar aos seus filhos. É a sua fé, o seu testemunho de fé. Por isso que lemos o que ouvimos e aprendemos e o que contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Eu e você precisamos testemunhar isso para a nossa esposa, ou para o marido, ou para os filhos, ou para os pais. E se Deus deu a você a consciência de quem é Jesus e o que Ele fez, o que você está esperando para servir a Deus totalmente e fazer da sua casa uma igreja e fazer da igreja a sua casa e a casa de sua família? A fé, o ato de fé, é você depositar no Senhor toda a sua confiança, total e irrestrita. Porque quando você confia em Deus, você se sente seguro, guardado, protegido por aquele que tem todo o poder, como cantamos, em suas mãos. Salvação que é dada por Deus, salvação que é por meio da fé em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, mas salvação que nos faz semelhantes a Jesus. Prestem atenção o que ele termina aqui. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu fiz questão de separar aqui a fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e separar não de obras para que ninguém se glorie, para dizer a você o seguinte: eu e você não podemos conquistar, comprar a nossa salvação através das obras. Mas eu preciso entender que a partir do momento que eu manifesto a fé no Senhor, as obras que serão vistas em minha vida são as mesmas obras de Cristo Jesus. A ideia aqui, meus queridos irmãos, é que Deus, na sua infinita graça e bondade e misericórdia, Ele salvou a mim e a você através do sacrifício vicário de Jesus. Mas quando eu acredito em seguir da minha fé, vêm as boas obras que foram preparadas de antemão para que eu e você andássemos nela. O que isso quer dizer? Eu e você não podemos escolher qual é a forma de vida que eu quero e exigir que Deus me salve. Na verdade, queridos irmãos, isso está em todos os lugares. Ainda essa semana eu estava conversando com o irmão, mas pontualmente falando ontem, e nós estávamos falando sobre a questão da relação de pais e filhos. E nós estávamos dizendo que, na verdade, quem precisa
dirigir a casa são os pais e não as crianças. Quem precisa dar as diretrizes, quem precisa dar a decisão, são os pais e não as crianças. Porque foi esta a posição que Deus colocou você como cabeça da sua casa. E o que isso quer dizer? Você não pode fazer ou permitir que o seu filho, em morando na sua casa, ele faça o que ele quiser, a hora que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser e com quem ele quiser. Me chama a atenção, às vezes, filhos que têm uma vida totalmente independente dos seus pais e pais que têm uma vida totalmente independente dos seus filhos. Isso não vai dar certo nunca. Essa ideia de liberdade ou de respeito à pessoalidade do marido, da esposa, dos filhos, isso não dá certo. Nós precisamos entender que existe uma necessidade de você mostrar pelos seus atos a família que você pertence. Vai trabalhar numa empresa e chegue lá, diga que você vai fazer as suas obrigações como, quando, onde e da maneira que você quer, para ver o que vai acontecer. Mesmo na sociedade, na cultura em que nós vivemos, nós temos normas, nós temos valores e princípios que foram adotados por essa cultura. Você pode até ser um agente de mudança desses valores, mas nunca vamos agir de uma maneira abstraída a esses valores. Isso quer dizer que se no mundo natural isso é fato, por que na relação com Deus não seria? Se você quiser ser um filho de Deus, você precisa andar como Jesus andou. Você precisa falar o que Jesus falou, viver como Jesus viveu. E isso não faz de você alguém maior. Não, nós somos como humanidade todos iguais, mas faz você mais excelente. Porque você tem um ideal que vive no seu mundo real, que é cada dia se tornar mais parecido com Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos salvou para nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus. Eu e você não tínhamos a condição de fazer isso. Por isso, Ele enviou o seu Filho. Então aqui nós temos os nossos 3 pontos. Deus deseja que a família seja salva. Salvação essa que se originou em Deus. Salvação essa que é adquirida por intermédio da fé em Cristo Jesus. Salvação essa que me faz semelhante a Jesus Cristo. Muito bem. Eu espero que você tenha não somente o conhecimento dessa vontade de Deus, mas você tenha o exercício desta vontade de Deus. A maior responsabilidade que você tem dentro da sua casa é de fazer com que você e a sua casa sirva ao Senhor. E servir ao Senhor em primeiro lugar, você precisa ser salvo, você e sua família. E por isso que em Atos, ele diz exatamente isso, em Atos 16, 32. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma constatação. Se você ensinar, se você testemunhar, se você fazer conhecida as obras do Senhor, as ações de Deus em favor do seu povo, aos seus familiares, não é uma promessa, é uma constatação. Você e sua casa serão salvos. E Deus tem este desejo, esta maior vontade de fazer com que a família ela viva e desfrute da salvação que está em Cristo Jesus. Muito bem, eu falei que eu ia fazer uma pergunta a você. A minha pergunta é: você vive numa família salva?
Você tem tido a oportunidade de desfrutar da certeza e da segurança de que Deus, com graça, amor e misericórdia, derramou a salvação por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Então eu queria orar com você. E se você não tem esta certeza, eu quero dizer para você que, se você está nos assistindo agora, e as leituras que foram feitas foram compreendidas e recebidas por você, as músicas que foram cantadas tocaram o seu coração, e com entendimento você entendeu a quem pertence a glória, você entendeu a fidelidade do Senhor, que não falha em cumprir as suas promessas, e também você percebeu que somente pelo sangue de Jesus nós nos tornamos limpos diante do Senhor. Então eu quero dizer que você precisa dar o seu passo de fé. Creia em nome de Jesus que a sua família recebe a maior e a melhor vontade de Deus. É de ser uma família salva. E eu queria que você orasse pedindo isso a Deus. Senhor, em nome de Jesus, salve a minha família. Senhor, em nome de Jesus, dê graça à minha família, porque nós não temos a quem recorrer, a não ser o Senhor. E se você fez essa oração, e se esta oração, ela serviu como palavra sua, eu queria fazer um compromisso com você. Queria pedir a você que assumisse um compromisso. Que na primeira oportunidade, quando acabar esse isolamento social, você tenha a coragem de se apresentar e de apresentar a sua família diante da igreja, dizendo: eu quero que a minha família seja salva, e eu quero entregar a vida da minha família diante do altar de Deus, porque nós cremos que de Deus vem a salvação. Nós cremos que a salvação nos veio por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que essa salvação, ela nos foi dada por intermédio da fé em Jesus Cristo. A fé é o passaporte, e que eu e você precisamos nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Você precisa assumir esse compromisso de chegar na igreja e dizer: eu quero viver como Jesus viveu, eu quero andar como Jesus andou, eu quero amar como Jesus amou. Em nome de Jesus, eu queria que você se apropriasse dessa verdade. Então vamos orar. Pai querido, bendito e amado, receba, Senhor, em nome de Jesus, as famílias aqui representadas e as famílias que nos ouvirão depois deste momento e depois desta situação, como uma família que conheceu a sua vontade de ser uma família salva por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Demonstra, Pai, a sua vontade, o seu desejo, o seu querer, e exerce com braço forte, perdoando os nossos pecados, mas nos dando a certeza e a convicção de que necessitamos de Ti para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Nós oramos assim, em nome e por amor de Cristo Jesus. Querido irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós, semana que vem, vamos conhecer uma outra vontade de Deus. Não somente a vontade de ser uma família salva, mas também ser uma família sadia. Uma família que usufrui
de uma boa saúde. E quando eu falo de boa saúde, eu estou me referindo a João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tem muita gente vivendo com migalhas. E Deus tem a vontade de fazer da sua família uma família saudável. Eu queria convidar você para nos acompanhar no próximo domingo e descobrimos de que maneira a nossa família pode se tornar uma família saudável. Se for, seja ainda mais saudável para a glória do Senhor. Ok? Então eu quero dizer a você de que os nossos encontros, eles permanecem os mesmos. Domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui tratando sobre problemas existenciais. E nós estaremos tratando sobre como vencer o desânimo. Nós temos muitas pessoas tremendamente desanimadas com esta troca que a gente tem visto de vivermos o auge pleno da pandemia. De cada 15 dias esse auge o pico vai mudando, e a gente tem visto pessoas que têm desanimado, que têm desistido algumas vezes, até mesmo de se guardar e de guardar a sua família, e tem, infelizmente, colocado em risco a si e a outros. Eu queria que você participasse conosco, domingo às 9 horas. No próximo domingo, às 19 horas, estaremos tratando sobre a vontade de Deus de ter uma família saudável, na minha vida e na sua vida também. E na quarta-feira, às 19h30, nós temos a live da família, ou a live do grupo familiar, que acontece às 19h30. E nós sempre temos oferecido ali uma palavra de ânimo, uma palavra de desafio, que te fortaleça e que te dê a coragem de viver diferente para Deus. Então, em nome de Jesus. É para eu usar isso aqui? Hã? Vamos ver aqui. Ok, então eu queria convidar você para nos acompanhar, ok? E você já fazer um compromisso aí na sua agenda. No domingo pela manhã, às 9, no domingo às 19 e na quarta às 19h30. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e que nesse mês de maio tenhamos a oportunidade de crescer como família diante de Deus. Eu queria abençoá-los. Eu queria que você recebesse a bênção do Senhor. E se você tiver liberdade e puder fazer isso onde você estiver, que você se coloque em pé para receber a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a misericórdia de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino e o poder e cura do Divino Espírito Santo, seja conosco, seja com a nossa casa, com os nossos bens e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus muito abençoe. Não esqueça de, no final desta live, compartilhar esta live, ok? No seu Facebook e também nos grupos de WhatsApp. Curta a nossa página, por favor, não esqueça. E queremos dar um toque para você aqui também. Durante a semana, acompanhe lá o projeto Life, lá no Facebook.
O nosso abraço aos nossos irmãos Marcelo, Thelma, o nosso irmão pastor, seu Nelson, esposa, o pastor Nelson e toda a sua família. Deus assim nos abençoe e dê uma semana de vitória à sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós agradecemos a presença de todos vocês. Estamos aqui Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão Sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu
Obrigado por nos acompanhar e não esqueça, curta a nossa página e compartilhe nossa. Sou da cabeça aos pés. Uma boa semana, queridos.